Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, aquele momento de gratidão, agradecer a Deus nosso Pai, Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida, agradecer também a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também agradecer os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Também agradecer a recepção amorosa desta bendita Casa das Gerações, agradecendo assim a presença de todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Eu sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Santo André, mas hoje estou aqui e me passaram para trazer a mensagem que está no Conselho Espírita de São Bernardo. O tema dessa semana, apesar de termos assim uma semana de homenagem a Allan Kardec, o codificador da doutrina consoladora dos Espíritos, que nasceu em 3 de outubro de 1804, o tema do Conselho é a necessidade da vida social. E é lógico, Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar das leis morais e de todas as leis que ele trouxe, ele fala no capítulo 7 da lei de sociedade. Aí ele fala da necessidade da vida social, fala da vida de isolamento, dos votos de silêncio, laços de família e essa necessidade dessa vida social. Então tem 3 questões assim que a gente pode analisar sobre isso. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? E a resposta dos Espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras facilidades, ou faculdades necessárias à vida de relação. Na questão 767, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? A resposta dos Espíritos: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. E a questão 768, que é a referência para esse tema, Kardec pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E a resposta dos Espíritos: o homem tem que progredir, porque isolado não lhe é possível, falta-lhe o contato com os outros homens. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que estas umas se unem, umas às outras, se completam, ele configura o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Então Kardec, mais para frente, ele faz outra pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Que é a resposta dos Espíritos: uma recrudescência do egoísmo. Então nós sabemos que vivemos num planeta de expiações e provas. Temos todos os nossos relacionamentos aqui na Terra, e isso já programado no plano espiritual. Então a gente sabe que a nossa vida é feita de encontros e desencontros. Os encontros são aquelas experiências ou atividades programadas no plano espiritual pela divindade, e aí nós retornamos aqui como pai, como mãe, como filhos, como irmãos da mesma casa espírita, como vizinhos, colegas de profissão, para nos harmonizarmos uns com os outros. Só que por causa da nossa inferioridade moral ainda surge o que? Os desencontros, as animosidades. Mas graças à misericórdia de Deus nós temos as oportunidades dos reencontros. Então a gente vai perceber que nós temos que viver essa nossa vida, e nos relacionarmos da melhor maneira. Até se fala assim que viver é fácil.
Agora, conviver é que é difícil, né? Então, Gandhi até tem uma frase que ele colocou, que ele diz assim: aprenda, né, como se você fosse viver para sempre, sempre aprendendo. E viva como se você fosse morrer amanhã. Ou seja, aproveitar os momentos, né, que todos que nós temos. Então, o que significa esse viver, né? Porque a gente sabe que nós temos a vida física, né, corpo, nós temos o corpo, o espírito, o perispírito. E para viver é fácil, né? Utilizando essa parte apenas fisiológica, né, ou biológica. Então, ter a vida ou existência, existir, habitar, morar, durar, perdurar, esse é o conceito que se fala de viver, né? Agora, conviver, né, é dividir, compartilhar. Então, viver realmente é um ato de estar vivo. E conviver é simplesmente um pouco, compartilhar um pouco de sua vida. Então, o significado de conviver, viver em comum, ter convivência, relacionamento intimamente com outra pessoa, né? Viver junto com alguém ou algo, mesmo que não concorde com o mesmo, mas já que existe, é importante que convivam. Então é por isso que a gente sempre fala, né, da alteridade, conviver com as diferenças. É até assunto assim para seminários em casas espíritas. O Forte, o Genivaldo Forte, ele traz uma mensagem do livro Mereça Ser Feliz, e ele faz assim seminários falando dessa alteridade, dessa necessidade na casa espírita, realmente das pessoas entenderem isso, né? Porque existem várias lições que são colocadas tanto no livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour, onde ela fala justamente que nós temos um grande aliado. E a gente vai perceber que quando ela vai falando, ela vai falar que esse nosso grande aliado é justamente o nosso próprio passado. Porque a pessoa fala assim: você tem que ter a reforma íntima, matar o homem velho, né? E se transformar num homem novo. Não é matar, porque matar ninguém mata, né? É transformar. Nós temos que nos transformar. E é por isso que nós temos esses relacionamentos com todas as pessoas, a começar de onde? Da nossa família. Porque a família é a frase, assim, já que todos ouvem na casa espírita, é a célula máter da sociedade, é o começo ali, né? E aí a gente vai perceber que nós todos estamos aprendendo já a começar dentro da nossa família, buscar essa educação. Então o homem procura a sociedade por instinto, por inteligência e pela própria intuição, pois é nela que ele evolui. Não tendo todos os dons desenvolvidos, a alma precisa de viver em relação com muitas das suas irmãs para se completar. Tem gente que acha que não, que a gente tem que se isolar, tem que ser assim um ermitão, né? Viver afastado de todos os problemas, de todas as coisas. Principalmente quando estamos assim num mundo cheio de problemas, né? De turbulências, porque estamos numa época de transição planetária. Então surgem mais problemas. Mas Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, ele não deixou se corromper por esse estado de coisas, né? Então ele falou mais, ele disse assim: no mundo as iniquidades se multiplicarão, que a fé de muitos esfriará, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então eu até peguei um livro ali do Vinha de Luz, porque tem uma mensagem de Emmanuel aqui que serve para a gente refletir mais ainda sobre esse assunto. O título é Multidões, porque se a gente for juntar todas, né, toda a sociedade, né, a gente vai perceber que nós todos formamos uma multidão de pessoas procurando se transformar, procurando se renovar, procurando crescer. E Jesus falou uma frase que está em Marcos, no capítulo 8, quando ele diz assim: tenho compaixão da multidão. E aí Emmanuel faz uma explicação assim, que serve para a nossa reflexão, quando ele diz assim: os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores da multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo nas leis espirituais. Em geral, aqueles que têm mais possibilidades terrestres, meramente instruídos na cultura do mundo,
esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Aí nós vemos todos esses problemas que há, né? Tantos complexos, tantas diferenças, misérias sociais em todos os lados. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organiza-se quase sempre, impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo Jesus, desse divino amigo. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores, proletários, aleijados, cegos, velhos, cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicar. Então essa mensagem aqui eu achei interessante, eu já tinha lido ela a semana passada, eu achei importante. Aí quando eu cheguei eu lembrei, falei, deixa eu ver, porque vai ajudar a gente nessa nossa reflexão. Então nós temos que perceber que nós temos essa condição de buscarmos ter essa vida social, esse relacionamento com todos. Até há um tempo atrás, coisa de 1 mês, 2 meses, eu vi o Leandro Carnal falando, né, do modo de educar os filhos, falando que muitas vezes a gente age de uma maneira equivocada, achando que os filhos vão ficar sempre com a gente, né, ali sob o mesmo teto, né, e a gente faz aqueles mimos, aquela coisa, exagera até no cuidado, esquecendo-se que nós estamos preparando os nossos filhos para viver na sociedade. Daqui a pouco ele vai estar vivendo em um condomínio, vai ter que estar encarando o síndico, vai ter que estar encarando uma sogra, ou um sogro, ou isso, ou aquilo. Vai ter certos relacionamentos, né, de convivência em que a pessoa vai ter que aprender. Então conviver com o seu patrão, conviver com o seu vizinho, conviver com o seu colega chato de trabalho, né? Isso vai ser normal, acontece sempre, e a pessoa tem que estar preparada. Então Albert Einstein tem uma frase que ele diz assim: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Já Mário Quintana tem uma outra frase assim, que serve para a nossa reflexão: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas é tão difícil, né? E John Lennon dizia: viver é fácil com os olhos fechados, confundindo tudo o que você vê. Está ficando difícil ser alguém, mas tudo funciona, não importa muito, né, para mim. Então, há essa necessidade de aprendermos essa convivência, né, e conviver com a alteridade, aqueles que são diferentes, que pensam diferente da gente. Então é por isso que ninguém pode viver só, pois o Senhor não nos criou para vivermos sozinhos. A lei da união não é somente para os homens, é para tudo. Os semelhantes se juntam. Os próprios pensamentos dos homens se reúnem por sintonia. São massas fluídicas que se congregam por peso, por vibrações magnéticas, por junções atômicas, umas buscando as mesmas, né? Dessa mesma sintonia. Então há essa necessidade da gente entender. Tanto assim que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que nos fala da perfeição moral, nós temos uma mensagem que fala o homem no mundo. É de um espírito protetor, que ele trouxe essa mensagem em Bordeaux em 1863. Então ele diz que quando a gente vai se ligar com Deus, ou mesmo buscar, né,
a inspiração para a chegada dos espíritos protetores, a gente tem assim um sentimento de piedade, né? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso pensamento, o vosso espírito, né, para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles produzir os frutos, ou seja, inspirar, fortalecer, trazer, né, aquilo que necessitamos, né, os frutos da caridade e da justiça. Só que aí ele fala uma coisa interessante que a gente tem que lembrar sempre. Aí ele fala assim, mas não pense, porém, que quando nós vos exortamos a prece e a evocação mental, nós queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade, ou seja, fora do mundo em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades, até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então lá tem essa mensagem que Kardec colocou para a gente perceber que nós temos que procurar viver, né, nessa sociedade, né, para que nós consigamos de alguma forma nos transformar, apesar da difícil arte de conviver. Então eu falei do mundo que está assim, com muitas perturbações, com muitos problemas, né, uma situação que muitos falam assim, está tudo perdido, está uma inversão de valores, o mundo está de cabeça para baixo, aquela coisa toda. Então tem uma historinha que conta, né, que tinha uma pessoa que era assim uma pessoa que ia estudar uma maneira de consertar o mundo, melhorar as situações. Aí ele estava lá no seu escritório, né, pensando, analisando, refletindo sobre todos os pontos, né, que há no planeta, né, porque a gente sabe que o mundo todo quer melhorar, não quer passar por todos os problemas que nós já tivemos, né, de tantas guerras, de tantos problemas, de tantos conflitos, né. Por isso temos a ONU, a Declaração dos Direitos Humanos e tudo mais, tudo isso para ajudar, né? Da mesma forma que nós tivemos na época que o Moisés trouxe, né, a lei divina e um código de lei civil e disciplinar para controlar o seu povo ali, né? Aquelas tribos que iriam passar 40 anos no deserto. Então, até tivemos, né, na semana passada aí o discurso lá na ONU dos maiores presidentes do mundo, né, falando de soberania, falando de patriotismo, falando de tanto, mas a gente percebe que ainda fala mais alto que o orgulho, né, o egoísmo, por isso que nós temos tantos problemas. Então, ainda não temos aquela transformação moral que necessitamos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo fala lá, cada época está marcada pelo selo da virtude e do vício, que fará com que uma geração se perca ou se salve. A grande virtude dessa época é a atividade intelectual, mas o grande vício é a indiferença moral. E nós continuamos com essa indiferença moral. Há mais de 2000 anos que nós temos o Evangelho de Jesus, a regra áurea, né? A lei de amor que ele trouxe para modificar a terra, e no entanto nós não conseguimos colocar em prática esses ensinamentos. Então, tem uma história que conta que tinha um cientista que ele estava ali na sua sala, né, tentando estudar uma maneira de consertar o mundo. E ele estava tentando, analisando tudo, e o seu filho chegava lá e falou assim, pai, o que o senhor está fazendo? Ele falou, meu filho, não me atrapalhe agora, que eu estou estudando, né? Eu quero arrumar um jeito, né, de consertar o mundo. Ele até falou para o menino pequeno, né? Falou, mas então eu vou te ajudar, pai. Ele falou, mas meu filho, como você vai me ajudar? De que maneira? E o menino ficou ali e não saía de perto. Aí ele falou, o que eu faço agora para esse menino parar de atrapalhar, né? Aí ele olhou assim, procurando alguma coisa, aí ele viu um recorte, um grande mapa mundial, né?
cheio daqueles, dos desenhos dos países, assim. Ele falou, agora eu vou arrumar uma forma dele ficar entretido, né? Ele ficar distraído ali, e ele vai me dar sossego por pelo menos algumas horas. Aí o que ele fez? Ele pegou uma tesoura, cortou aquele mapa mundi, né? Recortou tudo e falou, já que você quer me ajudar, aqui está, né? Esse aqui é o mapa mundial, né? Você poderia então, pega aqui, tá a cola, tá isso, tá aquilo, você montar esse mundo. Aí o menino, tá bom, pai. Aí ele deixou o menino num canto e falou assim, agora eu estou sossegado, ele vai ficar lá acho que nem vai conseguir, porque ele não conhece os países, né? E ficou lá, sossegado. Ele passou um tempinho, aí falou, pronto, pai, pronto, já terminei, já completei tudinho. Mas como que você consegue saber os países, né, que nós temos no mapa mundi? Aí eu falei assim, olha pai, a primeira hora que eu olhei assim, eu não consegui não, eu vi que eu não ia conseguir montar aquilo não. Mas aí, quando o senhor estava cortando, eu percebi que atrás daquele mapa mundi tinha um homem, né, a voz de um homem. Aí eu virei tudo, né, e consertei o homem. E a hora que eu terminei de consertar o homem, eu virei do outro lado, o mundo estava completinho, estava consertado. Aí eu falei, puxa, é verdade, você me ajudou muito. Para consertar o mundo, nós precisamos primeiro consertar o homem, né? Então é por isso que tem uma mensagem que serve de referência para nós, que está no livro Reforma Íntima Sem Martírio, a lição, acho que é a lição 6, que fala desse aliado, né, que nós temos, que muitas vezes a gente acha que tem que deixar para trás, né, tudo que nós temos, mas não adianta. O que nós fizemos de errado serve como experiências fracassadas, mas que nós vamos, a partir de agora, tentar nos transformar, tentar nos renovar. Então, precisamos aprender a olhar e não julgar. E para fazer isso, precisamos saber pensar com o coração, sorrir o tempo todo. Tudo fica mais fácil quando estamos positivos e com o coração aberto. Viver dessa maneira é tão mais tranquilo. O estresse desaparece, o trânsito caótico se torna mais fácil, até as pessoas antipáticas se tornam simpáticas. Então, nessa difícil arte de conviver, é difícil a convivência, né, com outras pessoas. Então, até se fala, né, que para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa comer um saco de sal, né, para se conhecer alguém. Essa expressão quer dizer que a gente precisa de um tempo com uma pessoa para saber quem ela é. Geralmente só depois, né, que passa esse tempo que a gente vai perceber, né? Então é por isso que essa lição pede que nós tenhamos essa condição, né? Ou seja, de não nos deixarmos levar nem pelo isolamento, que não vai ajudar, porque se nós temos um planeta de expiações e provas, para uns é provas, para outros é expiações, e esse relacionamento serve para que a gente consiga, né, interagir uns com os outros e agir da melhor maneira. Por isso também que a gente sempre fala do Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar está ligado à família. E a família, o que é? A família é pensamentos, sentimentos, emoções, né? Para a gente modificar o ambiente do lar, nós precisamos então estarmos juntos, dialogando da melhor maneira que pudermos, né? Então é por isso que tem até um livro lançado por Joana de Ângeles, onde ela fala assim, Luz nas Trevas, é o título do livro. Ela fala que nós todos temos que fazer brilhar a nossa luz, né? E nós temos a oportunidade de receber muitos espíritos amigos a nos ajudar, servindo de luz nesse momento em que estamos ainda nas trevas da ignorância. Então tem vários capítulos em que ela nos fala, e um deles, inclusive, o título ela fala assim, compromisso com a vida. Ou seja, quando nós nascemos com um compromisso com a vida. Então é essa necessidade que nós temos de entender isso. Esse nosso compromisso com a vida está ligado a todos essas nossas provas ou expiações, tudo que vai acontecer nessa
essa nossa passagem, né? Então é por isso que até domingo passado o Divaldo Pereira Franco esteve aqui fazendo um seminário, e o título do seminário que ele trouxe é o sentido da vida. E aí ele citou vários pontos, né? Várias passagens, contou de guerras, isso, aquilo, de tudo que acontece na nossa vida. Mas fala que a maioria das pessoas ainda sente um vazio existencial. E na realidade nós temos que ter realmente esse sentido da vida. Então, ele citou o Viktor Frankl, né? Que foi uma pessoa que ficou prisioneiro lá na guerra, perdeu toda a família na guerra, e mesmo assim ele tinha aquele sentido, né, de que deveria viver, se transformar, se renovar, e ele trouxe até trouxe muita coisa porque serviu para que as pessoas pudessem manter, né, dentro de si essa necessidade de buscar. Ele citou até um inglês, teólogo, filósofo chamado Thomas Hardy. Está até no livro dele Estude e Vida, onde ele fala assim que o homem moderno perdeu o endereço de Deus. Aí ele fala assim, não é que o homem moderno perdeu o endereço de Deus, o homem moderno perdeu o endereço de si mesmo. Essa busca, né, que nós temos que fazer para entender que nós precisamos nos transformar, nos renovar realmente. Então, quando você vai falar de virtude, a virtude não consiste numa aparência severa, né, e austera, né? Esse espírito protetor disse lá no capítulo que ele fala do homem no mundo. Ele falou assim, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta ao começar ou acabar uma tarefa que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe um impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então a perfeição, ele complementa, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais simples até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Isso está também no livro dos Espíritos, né? Então a gente vai perceber então que há essa necessidade de estarmos sempre ligados uns aos outros. Só que, claro, né, nessa convivência, tudo isso aí, surgem várias situações, até mesmo dentro da casa espírita. Surgem os milindres, surgem os azedumes, né? É tema também que o irmão Sidufo fala. Surgem as arrogâncias, né? Tudo está ligado a quê? Ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa presunção. Então, quando a gente vai estudar sobre esse tema do homem no mundo, ou do homem vivendo em sociedade, nós temos que perceber que o comportamento do homem no mundo e como podemos viver com as diferenças, ou seja, com as alteridades, com os prazeres, com as tentações, como Jesus viveu, né? Jesus passou por tudo isso. E os vícios e as tentações do mundo não devem ser obstáculos para que vivamos bem com os homens de nossa época. Reportando sempre nossos atos ao Criador, teremos o auxílio e a intuição necessária nos momentos decisivos de nossa vida. O convívio com o semelhante é o meio que Deus nos concede para desenvolver em nós o sentimento de fraternidade e amor ao próximo. Então, a necessidade da vida social hoje, com a modernidade, né, com a internet, né, as redes sociais, isso aí está até mais assim abrangente, né? As pessoas até falam que as pessoas estão esquecidas, né, de conversar, de tocar, de se dialogar. Mas pelo menos a pessoa está ali, né? Dando um parabéns,
dando um ok, um alô, está sempre ligado um ao outro, embora virtualmente. Tem até uma frase que diz assim, que é melhor cumprimentar de longe do que discutir de perto, né? Então, há essa necessidade. Agora, qual seria o seu comportamento, né, numa reunião em nome de Jesus? Como nós fazemos, né? Com humildade, respeito e sem qualquer sentimento inferior no coração. Como falou, o Espírito sentimento de piedade deve animar sempre o coração dos que se reúnem e imploram a assistência dos bons espíritos. Uma outra pergunta, mas os bons espíritos atendem às nossas súplicas? Sim. Quando encontram em nós as disposições favoráveis, lançam as sementes que devem germinar nos nossos corações, para nelas produzir frutos, ou seja, inspirar, fortalecer a caridade e a justiça. Então a providência divina jamais deixa de atender um coração sincero e predisposto a evoluir e purificar-se. Outra pergunta, né, relacionada a isso também, mas devemos sempre viver em prece? Aí a resposta, a ligação com Deus é sempre necessária e salutar, mas não significa viver aquela vida mística, né, de isolamento, da sociedade em que vivemos. Quanto mais nos empenharmos no campo da fraternidade e convívio edificante com o próximo, mais ligados estaremos com Deus, né? Madre Teresa de Calcutá dizia, né, as mãos sagradas, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram, né? E ela procurava sempre estar ajudando, sempre procurando realmente ajudar as pessoas. Uma outra pergunta que surge, devemos evitar contato com as pessoas que não pensam como nós? Não. A alteridade, devemos conviver pacificamente com todos, colaborando com o bem-estar comum, vivendo o Evangelho. No mundo somos chamados a conviver com espíritos de natureza diferente e características opostas, que requisitam de nós compreensão, respeito e cooperação. E aí surge aquela pergunta normal, né? De tudo isso que nós já falamos. Podemos viver no mundo sem pertencer a ele, sem nos envolver pelos vícios e tentações? É claro que sim, mas é necessário que estejamos com o pensamento sincero e voltado para o Criador, que assim nos auxiliará a tomar o caminho certo nos momentos decisivos. Podemos viver, mas não abusar, e a eles nos escravizar. A virtude não é assumirmos esse aspecto, como eu falei, né, severo. Está no livro Reforma Íntima Sem Martírio também, eles falam muito disso, né? Por quê? Porque a gente vai perceber essa necessidade de realmente estarmos nos ajudando uns aos outros, né? Nos relacionando sempre juntos, para que nós possamos realmente nos transformar, nos renovar. Então, é por isso, né? Tem até a oração de São Francisco aqui que ele fala isso, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Francisco de Assis já sabia, né, que ele deveria fazer isso. Ele, que queria ser um herói, né, que foi lá para as guerras, e de repente ele percebeu que uma voz falava, né, mas o que você acha que é melhor? É melhor servir o servo, né, ou servir ao Senhor? É o Senhor. Ele perguntou por que você está querendo servir o servo, né? Que ele queria e ajudar nas cruzadas, e ajudar nas guerras que tinham. Aí ele resolveu voltar e começar realmente aquela vida, né? Em que ele procurava levar a mensagem a todas as criaturas. Então que nós possamos entender, refletir sobre essa lição que nos chega. Lembrando, Chico Xavier, que ele traz até aquela frase famosa, né? Nasceste no lar que merecias, vestiste o corpo físico, né, que mereces,
tens, né, o suficiente para viver, nem mais nem menos, e atrás e as pessoas que estão à sua volta, e vai fazendo várias considerações sobre a família, sobre tudo que está acontecendo com a gente, está tudo ok, está tudo certo, né? Nós é que temos que buscar realmente, embora ninguém possa voltar atrás, né? E começar, nós todos podemos de alguma forma começar agora e fazer um novo fim. Que nós possamos perceber e entender sobre tudo isso. Por isso, ao encerrarmos a presente exposição, nós podemos lembrar, né, de uma mensagem psicografada também por Maria Dolores, em que ela fala de Jesus, que Jesus é o recurso maior da nossa vida. Então ela fala assim, que os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa, quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desesperador, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, uma boa noite a todos, uma boa semana também para todos. Obrigada. Agora a gente vai